noite. A gente vai começar aqui a nossa live. Nós vamos conversar com a nossa colega Tatiana Paiva, que já está entrando. Oi, Oi, Tati! tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, e aí? Bom, tudo certo. Então, vamos começar a conversar hoje. Tudo certinho aí? Tudo bem, graças a Deus. E aí, São Paulo? Aqui já liberaram a porteira tudo, agora tá todo mundo na rua, tá todo mundo no shopping, tá todo mundo fazendo bagunça aí, tá dando até medo, viu? Aqui em Mas, Goiânia, terça-feira, vão liberar tudo. Amanhã. pois é, que a coisa tá Ixi, estranha, mas vamos indo, né? Então vamos vamos lá. lá. Bom, pessoal, Muita coisa. é, vou apresentar Tatiana Paiva, fisioterapeuta especialista em oncologia. Ela é professora do nosso programa de fisioterapia em oncologia. E a Tatiana, ela está desenvolvendo uma linha de pesquisa, né? Na verdade, ela está desenvolvendo o mestrado dela sobre fisioterapia em alterações funcionais de cabeça e pescoço. A gente vai conversar bastante sobre isso, principalmente no enfoque da parte respiratória, porque às vezes muita gente a gente fala bastante, a gente fala das complicações, às vezes, pós-cirúrgicas, fala das alterações funcionais a longo prazo, pós-rádio, mas a gente fala pouco sobre as alterações de pós-operatório imediato, que englobam muitas alterações respiratórias, ventilatórias e outras mais que nós vamos conversar hoje. Então, Tati, muito obrigada por você estar aqui com a gente. E, por Imagina. gentileza, eu peço, já apresentei, mas peço que você comece se apresentando também para quem está acompanhando a gente e falar um pouquinho aí sobre esse seu estudo. Isso, então, muito obrigada pelo convite, né? Sempre é um prazer muito grande poder falar de oncologia, que é a minha paixão. Então, só falar um pouco da minha trajetória profissional, eu fiz residência em Curitiba, né, no Hospital Gessner, e só corrigindo já que o meu mestrado eu já defendi, já finalizei ele já, a pesquisa já foi feita, eu finalizei ele em 2015. Então, É meu doutorado. mestrado foi na área de cabeça e pescoço, né, foi na parte respiratória. Trabalhei no Araújo Jorge quase 7 anos, né? Fui responsável pelo ambulatório de fisioterapia lá. E agora atendo consultório e atendo no centro de reabilitação aqui em Goiânia também. Então é isso. Então, falar um pouco da minha pesquisa. Acho que a gente pode começar falando dela. O que você sugere? Ou você acha que a gente começa falando um pouco das complicações? Não, na verdade, a gente pode fazer o seguinte, acho que você só pincela, assim, pontua um pouco da sua pesquisa e acho que a gente vai... Tem bastante coisa, né, para a gente abordar, É, assim, para a gente começar. Primeiro, a gente tem que, talvez, fazer uma homogeneização, assim, para quem está assistindo a gente, quem sabe não são pessoas que são diretamente da oncologia, fala um pouco isso. sobre cirurgia oncológica, como é que é feito, o que que aborda. Então, acho que vamos por isso, né, Tati? Começando assim, acho que vai mais... Então, vamos conceituar para quem está aí com a gente o que que seriam os tumores de cabeça e pescoço e como que são tratados esses tumores. Isso, né? Então, tumores de cabeça e pescoço envolve os tumores de cavidade oral, né? Lábio, terço inferior da língua, gengiva, trígono retromolar, mucosa, palato duro, faringe e laringe, né? Fora as fossas nasais, seios, glândulas salivares e tireoide também, né? Então, para a gente entender um pouco por que de complicações de cabeça e pescoço, a gente tem que entender de cirurgia, né? De procedimento cirúrgico nessa região. É uma região de anatomia muito complexa, né? Tem muitos vasos, muitos nervos, né? A musculatura. Então, a manipulação dessa região, como fisioterapeuta, a gente tem que pensar nas alterações funcionais que vai ter, né? Então, são procedimentos muitas vezes prolongados, né? Então, para falar das complicações, tem que ter como que é essa cirurgia em cabeça e pescoço. Muitas vezes envolve o esvaziamento cervical, né? Que a oncologia, isso é bem delimitado. Ixi, saiu? Perdão, desculpa. Saiu. Apertei o Então, botão aqui. Deixa eu voltar a pensa, minha parte. é, Peraí.
Vai falando, pode ir falando que eu já me acho aqui. Então, pensando nessa região, que é uma anatomia muito complexa, né? Vai ter um tempo cirúrgico prolongado, né? Muitas vezes vai envolver uma reconstrução, né? Porque aqui a gente tem que pensar que a gente tem a carótida, muitas vezes tem que fazer tem que fazer um retalho, né? Porque às vezes tira muitas estruturas dessa região, então às vezes tem que fazer retalho para cobrir essa carótida, muitas vezes envolve retalho peitoral, outros tipos de retalho também. Muitas vezes é necessária a reconstrução imediata, né? Então, são cirurgias muito grandes, dependendo do tipo do tumor e da localização. Muitas vezes envolve esvaziamento e muitas vezes envolve a traqueostomia também, né? Porque se a gente for pensar, manipular essa região pode fazer muito edema e o próprio acesso, né? Se a gente for acessar laringe, cavidade oral, o próprio posicionamento cirúrgico vai envolver, né? Estruturas que podem demaciar no pós-operatório. Então, muitas vezes envolve essa realização dessa traqueostomia, né? Para evitar edema, evitar uma complicação no período pós-operatório. Então, a minha linha de pesquisa foi muito nisso, né? Porque como eu fiz residência, então eu consegui pegar todo o processo do paciente. O paciente na UTI, o paciente no pré-operatório, o paciente no pós-operatório. Então, eu pude visualizar o que é esse paciente, né? Então, o paciente cabeça e pescoço, geralmente é um paciente desnutrido, né? Um paciente tabagista, um paciente etilista. Então, é um paciente que tem várias alterações, né? Dessa parte respiratória. Então, eu pude acompanhar esse paciente na UTI. Então, esse paciente às vezes chegava com uso de ventilação mecânica, com placência bem diminuída, né? Uso de tracostomia, ficava muitas vezes muitos dias na UTI. E a principal complicação que esse paciente apresentava era a complicação respiratória. Então, nisso, o fisioterapeuta tinha que atuar muito, né? Muito mesmo para evitar essa complicação e esse paciente poder ir de alta, né? Então, pensando em complicações respiratórias, o que seriam esses tipos de complicações? Seria a pneumonia, seria uma telectasia, poderia ser um broncoespasmo, uma bronquite, né? Então, eu conseguia visualizar esse paciente. Então, a primeira coisa que eu pensava, nossa, se esse paciente ele foi para a cirurgia desse jeito, será que não tinha um tempo, não tinha como a gente fazer um preparo, né? Alguma coisa em curto prazo para prevenir essas complicações. Então, foi aí que veio o meu estudo. Comecei a estudar e fiz a linha de pesquisa, que foi um estudo pré-operatório em pacientes candidatos à cirurgia eletiva, né? Porque não poderiam ser pacientes candidatos à cirurgia de urgência, porque muitas vezes esses pacientes, eles fazem cirurgia de urgência, né? Fazem a traqueostomia de urgência, né? Porque são tumores, muitas vezes grandes, tumores compressivos, que não dá realmente... que não dava esse tempo de fazer esse preparo. Então, foi cirurgia letiva de grande porte. Então, o critério de inclusão para a pesquisa era que o paciente tivesse feito no mínimo 2 esvaziamentos e ter feito a traqueostomia. Então, a gente já pensa assim, que são tumores maiores, né? Porque um tumor que só faz o esvaziamento cervical é um tumor menor, né? Não entrou tireoide, porque a tireoide geralmente pode fazer o esvaziamento, mas muito raros os casos que fazem traqueostomia, né? A gente sabe que na literatura fala pouquíssimos casos. Então, o que a gente conseguiu colocar na pesquisa foi tumores de laringe, tumor de cavidade oral. Foram pacientes que fizeram a pelviglosstectomia, né? Então, foi um N bem interessante na pesquisa que a gente conseguiu fazer. Igual você comentou, uma das características importantes em pacientes de tumores de cabeça e pescoço o tabagismo é um dos principais fatores de risco, né? Sim. Então, muitos desses pacientes são DPOCs. E aí você vai ter um paciente com DPOC de base, às vezes no pós-operatório, que envolve às vezes N situações, e ainda você pode ter um DPOC descompensado dentro da UTI. Né? Então, assim, é um paciente que passeia aí pelos dois lados. E às vezes, assim, e a gente fala, né? Mas às vezes não é fácil o manejo desses pacientes, né? Porque a gente tem que entender toda a parte oncológica que foi feita e também toda a descompensação respiratória que esse paciente tem. Então, o paciente com potencial chance de complicar, né? Então, ele vem com essas alterações funcionais, né? Do parênquima pulmonar, de função respiratória, um paciente desnutrido. Então, ele vai para uma cirurgia de grande porte, que aí já começa, né? Se é uma cirurgia de grande porte, vai ficar muito tempo em ventilação mecânica. As microatelectasias que a gente fala já começa no intraoperatório, né? Então, o paciente que muitas vezes ele vai para UTI ventilação mecânica, né? O que eu observei na minha pesquisa é que a maioria dos pacientes, eles não utilizaram ventilação mecânica no período pós-operatório pelo próprio hospital, sabe? Ele sabia disso,
a própria rotina de cada serviço. Lá o serviço, eles sabiam que se o paciente usasse ventilação mecânica muito tempo pós-operatório, ele complicava mais, então eles faziam, junto com a anestesista, de uma certa forma, esses pacientes não irem em ventilação mecânica para UTI, eles tentavam o desmame antes de ir para UTI. Então, o desmame era precoce, tinha a fisio pré-operatória, então a chance de complicar era bem menos, né? O que acontece também é que se fala muito de desnutrição do paciente, mas esquece que a desnutrição também acontece na parte respiratória, né? Tem os estudos que mostram que tem o diafragma, ele é alterado também na parte nutricional, né? Então, pensando em função respiratória, os estudos mostram que a PE máxima, que é uma pressão expiratória máxima de tosse, está muito envolvido na tosse, né? Que é aquele mecanismo de explosão, ele está diminuído em pacientes desnutridos, né? Então, a gente tem que pensar tudo isso quando o paciente vai ser assumido dessa cirurgia, não pensar somente no pós-op, né? A gente pensar como que esse paciente foi para Porque cirurgia, né? é verdade, esses pacientes, os pacientes desnutridos, eles são sarcopênicos. E Sim, quando a gente fala de sarcopenia, a gente está falando de toda a musculatura sim. inspiratória e musculatura expiratória. Mas Então, às a gente vezes pode ter esquecem, né? alteração tanto de PI max quanto de PI max, né? Que a gente Isso, precisa de uma PI max boa, uma pressão expiratória boa, para que você consiga fazer higiene pulmonar, higiene sim. brônquica de forma adequada. E você precisa das pressões inspiratórias para que você mantenha volumes e capacidades respiratórias. Então, para você evitar É. que faça peloctasia. E Então, assim, a gente quando a está falando de um pessoa paciente que não tem essa reserva e ele é não totalmente sarcopênico. totalmente sarcopênico. Então, quando olha aquele paciente, às vezes só olha a musculatura periférica, né? Então, não olha, às vezes, a musculatura respiratória, que é vital. Então, às vezes, acaba esquecendo. Então, na pesquisa, o que eu fiz? Eu fiz uma avaliação respiratória, né? Lá, nesse hospital que eu trabalhava, lá tinha espirometria. Então, todo paciente, da cabeça ao pescoço, ele passava pela espirometria, né? Então, o que eu vejo, talvez, em outro serviço, é que, às vezes, faz a avaliação com o cardiologista, né? Às vezes, com anestesiologista, né, anestésio, e essa função respiratória às vezes fica deixada de lado. E no final, depois do operatório, é o que mais vai precisar. E às vezes o fisioterapeuta fica até não tem tantos recursos, né? Então, por que não fazer um trabalho pré-operatório a curto prazo para melhorar essa função pulmonar, né? Eu falo a curto prazo porque muitos trabalhos em DPOC são de 3 meses, 4 meses, e a gente sabe que o paciente oncológico não tem esse tempo. Então, a minha pesquisa foi, vamos fazer a fisioterapia pré-op enquanto o paciente vai fazendo os exames, né? Que a gente ganha tempo e ganha número de sessões. Então, eu fiz essa avaliação pré-operatória com espirometria e manuvacometria. Então, eu avaliei, né, todos aqueles valores de espirometria e todos os valores de manovecometria, que é a pressão expiratória e expiratória máxima. Além disso, eu fiz avaliação nutricional, né? Então, o paciente fez a fisioterapia pré-operatória com vários recursos, né? E foi para a cirurgia. No pós-operatório, todos fizeram o mesmo protocolo pós-operatório. Então, foi bem interessante, porque quando a gente vai propor um protocolo pré-op no serviço de oncologia, muitos questionam isso. Ah, mas quanto tempo precisa? A ideia não é cancelar a cirurgia para fazer a fisioterapia. A ideia é fazer enquanto vai ganhando tempo por causa dos exames, né? Muitas vezes demora fazer todos os exames e decidir a conduta cirúrgica do paciente. E o que que você englobou? O que que você fez? Existia? Quais foram os exercícios, algum protocolo? O que que vocês fizeram de pré-op? No protocolo, eu usei, na época, aquele Trishow de MT. Hoje nem vende mais esse Trishow. Hoje eu até prefiro usar o Power Breath, né? Que é um resistor, que é um aparelho de resistência linear pressórica. Então, a gente, né, eu consegui fazer esse pré-op com esse exercício, fora exercícios respiratórios, né? De higiene brônquica, tem tudo isso descrito no trabalho. Quem tiver interesse, eu posso mandar. Então, além disso, eu fiz o quê? Dois grupos. E um grupo eu acrescentei o fortalecimento muscular. Porque, na verdade, foi um estudo piloto. Porque a maioria dos estudos que tinham na literatura utilizavam esse mesmo protocolo, mas utilizavam mais em pacientes com câncer de pulmão, né? Não tinha um estudo grande, específico e randomizado para paciente de cabeça e pescoço. É isso Então, que eu ia comentar. Esses tempos atrás, uns 2, 3 anos atrás, eu fiz uma revisão bem extensa quando estava escrevendo o meu livro. E na época, eu achei os treinamentos pré-operatórios só para câncer de pulmão. Não pô, tinha evidência de outras topografias de câncer, por exemplo. é, então não tinha de cabeça e pescoço, né? Então foi para ver assim, será que o paciente consegue fazer esse protocolo, né?
e avaliar as complicações respiratórias pós-operatórias. Então, o que eu avaliei foi que realmente eles conseguiam fazer, muitos não conseguiam o protocolo por dor, né? Principalmente aqueles tumores compressivos de mucosa. Então, foi um dos critérios de exclusão foi essa dor, né? Mas todos, foi um N de 30 pacientes, 20 conseguiram fazer o protocolo, 10 não fizeram por questões operacionais, de ser do interior, né? Mas eu consegui fazer a avaliação desses 30 pacientes. E o interessante desse trabalho foi que somente 3 pacientes complicaram, né? Na literatura varia muito a porcentagem de complicações de pacientes que se complicam, né? Porque depende da amostra, do que eles consideram complicações, né? Muitos estudos, eles colocam na mesmo trabalho paciente de tireoide, né? Então, na literatura varia entre 9% e 60%. O meu estudo foi 9,8%. Somente 3 pacientes complicaram. E o interessante foi que os três tinham histórico de tuberculose, eles estavam desnutridos e tinham parâmetros espirométricos bem baixos, né? Foi o que a gente conseguiu determinar. Então, quando a gente vai pensar em tuberculose, a tuberculose tem alterações no parênquima pulmonar, muitas vezes irreversível, né? Então, foi um dado interessante. E em relação à desnutrição, né? Então, foi um dado interessante para a gente sinalizar que esses pacientes que têm essas alterações funcionais, eles devem ser avaliados mais de perto, né? E quais são, Tati? O que a gente tem na literatura? Quais são as principais alterações funcionais no pós-operatório dos tumores de cabeça e pescoço? Digo nos pós-operatórios mais, não imediatos, mas pelo menos os mais recentes, né? Não a longo prazo. A dificuldade de avaliar, assim, objetivamente no pós é por causa da traqueostomia, né? Mesmo a traqueostomia dá para avaliar PI e PE massa, mas em cabeça e pescoço, não, eu, por exemplo, não avaliei no pós-op. O meu critério de pós-op não avaliei função, eu avaliei questão de complicação. O mais difícil nesses pacientes é avaliar, né, fazer uma espirometria, de fazer uma manovacometria nesses pacientes. O parâmetro que avalia mesmo é se esse paciente teve complicação ou não, mas o principal é se com a atelectasia, né? Então, o principal de a gente avaliar, né, em critérios clínicos é evitar a atelectasia nesses pacientes. Perfeito. Vamos continuar falando, não só, você tem as alterações respiratórias, mas a gente sabe também, por exemplo, nos pós-operatórios imediatos, nos pós-operatórios mais recentes, a gente tem, às vezes, dependendo do esvaziamento, o nível de esvaziamento, onde você tem abordagem, por exemplo, de carótide e jugular, a gente pode evoluir com edema pós-operatório extremamente importante, né? E aí a gente vê pacientes, assim, com edemas faz edema de língua, a língua fica para fora, edema de lábio, edema de face, edema de pescoço. Edema de língua. São edemas que trazem extremo desconforto, trazem dor, além de uma alteração cosmética muito importante, que acaba dando até uma angústia para o paciente de ver o edema daquele jeito. Mas a gente sabe que, às vezes, dependendo do tumor, tem que ser abordado, né? Não dá para ser sacrificado esses vasos, e aí a gente vai ter um edema importante de... O paciente de cabeça e pescoço, ele é bem complexo, né? Então, ele vai ter essa alteração da parte respiratória, ele vai ter essas alterações de edema, fora as outras alterações, né? De lesões nervosas, de lesão de nervo acessório, né? Então, é importante esse espaço aqui, a gente poder falar dessas complicações respiratórias, que muitas vezes acaba sendo deixado um pouco de lado, né? Parece que só as alterações de função, né, de motora, né, são tão evidenciadas assim, mas as alterações respiratórias, elas têm que ser pensadas desde que esse paciente vai na UTI. Quando o fisioterapeuta está lá na UTI, ele tem que pensar que ele tem que desmamar esse paciente sempre, tentar o desmame mais precoce, né? Porque esse paciente vai ter alterações importantes e evitar essa atelectasia. Então, eu até tenho um estudo, sempre que eu não vou dar minhas aulas, eu falo desse estudo, que é um estudo de uma revisão sistemática, que ele fala exatamente isso. Quais são os fatores de risco para esse paciente desenvolver complicação, né? Então, quando ele fala essa revisão sistemática, não é somente paciente oncológico, é em todos os pacientes, exceto cirurgias não cardíacas. Então, ele fala que a idade, questão nutricional, né, DPOC, o uso de cigarro, álcool, tem nível de evidência A, que esse paciente vai complicar. Aí, seguindo a linha dessa pesquisa, ele avaliou, então tá, a gente identificou os fatores de risco. Eu, particularmente, gosto muito desse estudo de fatores de risco, né? Porque a gente consegue olhar o paciente numa ótica, né, diferente.
Então, quando a gente avalia os fatores de risco, então ele avaliou no pós, né? Então, avaliando esses fatores de risco, o que a gente pode fazer para diminuir as complicações? O único que teve nível de evidência A foi a fisioterapia, né? São os recursos, as modalidades de reexpansão pulmonar pós-operatória. Então, a única maneira, antibiótico não resolve, nada resolve. O que vai resolver para esse paciente diminuir as complicações pós-operatórias, ter uma alta precoce, é essas modalidades de reexpansão pulmonar pré-operatória, então, pós-operatória. Então, nisso, a fisioterapia tem vários recursos, mobilização precoce, uso de jambu e várias modalidades reexpansivas, né? Então, a fisioterapia tem vários arsenais nessa parte respiratória para evitar essas atelectasias. Lógico, junto com todos os outros recursos que a gente tem, nessa, igual você falou do edema, né? Então, o fisioterapeuta oncológico, o bom é isso, né? Ele tem vários recursos que ele pode auxiliar o paciente. Então, abordando um pouco esses recursos, o paciente vai estar tracostomizado, ele não vai conseguir fazer power breath nem threshold. Não E aí, vai. então, o que a gente usa de recurso? Você citou agora AMBU, mobilização precoce. Esses pacientes fazem uso de não invasivo intermitente, fazem uso de manobras respiratórias, eletroestimulação neuromuscular diafragmática, por exemplo. Eu gosto muito da mobilização precoce, porque isso vai variar de paciente para paciente, né, gente? Porque assim, eu sempre falo que a fisioterapia respiratória acaba sendo um pouco individualizada para cada paciente no período pós-operatório. Porque como que a gente vai receber esse paciente, né? Os recursos que a gente vai ter. Eu, particularmente, no pós-operatório do meu trabalho, eu usei cinesioterapia. Então, eu fiz um protocolo de mobilização precoce desde o primeiro dia na UTI. Né? Desde o primeiro dia na UTI, são esses pacientes, eles sentavam já no segundo pós-operatório, deambulação sempre precoce, porque a gente sabe que quando o paciente está em ortostatismo, a gente já melhora muito essa capacidade pulmonar, né? Então, eu sempre pensava isso, fora o AMBU, fora todos esses recursos, mas o principal é a higienização brônquica. Então, era a umidificação contínua para esses pacientes, a restrição do uso de oxigênio também, que é importante. Então, eu fazia modificação com tenda de ar comprimido, pelo menos nos 2 primeiros dias, né? Fora a inalação. Então, são todos esses recursos que a gente tem que fazer. AMBU, né, para expansão. Agora, claro, se esse paciente com esses recursos, ele está, mesmo assim, fazendo uma frequência respiratória mais alta, tendo algumas outras alterações, aí pode ser que você tenha que entrar com pressão positiva, né? Com o VNI, com a pressão positiva no ventilador para esse paciente. Mas vai depender muito do quadro clínico, né? E geralmente essas alterações, né, de aumento de frequência respiratória, essas alterações na parte respiratória, muitas vezes pode estar relacionada a um quadro de pneumonia ou algum outro quadro de alteração pulmonar. Então, o desfecho da sua pesquisa foi que intervenção pré-operatória dos pacientes de tumores de cabeça e pescoço tem desfecho positivo no pós-operatório. Porque eu pensava justamente isso, porque eu pensava assim, nossa, no pós-operatório a gente fica mais limitado em relação aos recursos, né, de expansão, tudo isso. Por que não intervir antes? Porque a minha ideia era fazer todo esse trabalho no período pré para o quê? Recrutar mais alvéolos e menos alvéolos, né, colapsados para a cirurgia. Então era engraçado, era interessante, né, a gente observar que quando o paciente chegava na UTI, pela expansibilidade dele, a gente já conseguia imaginar se esse paciente tinha feito a fisioterapia pré-op ou não. Então a minha ideia era, né, o paciente estava sem a traqueostomia, eu fazer a fisio pré-operatória, recrutar mais alvéolos, melhorar parâmetros respiratórios a curto prazo para esse paciente para cirurgia, porque no pós-op para a gente conseguir recrutar esses alvéolos, seria mais com a ventilação mecânica e uso de AMBU, né? Aí os recursos seriam mais invasivos, né? Teoricamente falando. Então, com a cinesioterapia e tudo isso. Mas a minha ideia era evitar que esse paciente no pós-operatório ele complicasse. Então, a gente conseguia ver isso claramente, assim, era... Né? Por isso que a ideia da pesquisa, a gente poder comprovar que tudo isso realmente dava certo. Tá. Então, bom, tem alguma coisa que você gostaria de pontuar mais ainda sobre essa parte do pós-operatório imediato? Na UTI, você fala? Então, O que realmente é isso. O que os estudos mostram, muitas vezes, é que essas microatelectasias, elas já formam já no período pós-operatório, né? Já no período de anestesia. Então, pensando todo no quadro, né, do paciente
de cabeça e pescoço, que é um paciente, às vezes, que tem disfagia, que tem DPOC. Então, ele vai para UTI, a ideia é sempre o que? Ele ir, né, conforme possível, ele ir sem ventilação mecânica, porque os estudos mostram também que o uso de ventilação mecânica no pós-operatório, esse paciente pode ter mais complicação. Então, é um conjunto, né? É um conjunto. E o que a gente observa, né? Eu pude trabalhar em 2 serviços, é realmente essa dificuldade do pré-operatório, né? Eu acho que seria bom a gente pontuar isso também. Que são Eu pacientes, às acho que a vezes, gente da só consegue ter isso, sedativismo. né, Tati? Quando a Hã? gente. Acho que a gente só consegue ter essa, essa atuação mais própria quando você está dentro do serviço de oncologia. Porque você está Sim, dentro do serviço de oncologia, o paciente ele está nesse momento de fazer exame, de exame pré-operatório, de fazer tudo isso, aí a gente consegue, quem sabe, intervir nessa parte pré-operatória. Porque para a gente ser bem realista, né? Nós trabalhamos aí em outros serviços, quando a gente fala de fisioterapia, pré-operatória em oncologia, pré-operatória em situações de cirurgias normais já é utópico. é de Pré-operatória em cirurgias oncológicas, onde a gente está com o paciente assim, no nível de estresse extremamente alto, né, cabeça pensando um monte de coisa, pensando em cura, pensando muitas vezes em morte, pensando em tudo que vai acontecer. E às vezes a última coisa que ele fica sabendo ou que ele vai ser orientado é que, poxa, eu poderia fazer talvez fisioterapia pré-operatória para que eu tenha um desfecho mais sim, favorável no pós-operatório. Então, assim, infelizmente, assim, eu parabenizo você demais, porque, como eu comentei, quando eu fui fazer uma revisão um tempo atrás, não tinha dados na literatura. A gente tinha de tumores pulmonares que conseguiam fazer. Por quê? Porque a função pulmonar era tão baixa que o paciente não tinha índice para ir para cirurgia. Então, ele tinha que aumentar o índice da capacidade funcional residual dele, capacidade vital, para ele conseguir ir para cirurgia. Então, por isso e que era muitos nem fazem essa conseguia. avaliação respiratória, né? Nem fazem prova de função. Prova de função, eu sei Não, que mas pulmonar é delimitado, mas cabeça e pescoço muitas vezes não. eu trabalhei durante, bom, antes de eu ficar na parte mais ambulatorial, eu trabalhei pelo menos uns 10 anos em serviço também, trabalhava em UTI, trabalhava em ambulatório, né, na parte de internação, e a gente desenvolveu um trabalho também uma época, só que eu não era com pacientes de tumores de cabeça e pescoço, a gente fazia com abordagem, cirurgias abdominais, e eu também fiz, assim, algo muito parecido com o que você fez, a gente fazia espirometria, Uhum. manovacometria, e aí a gente fazia no pós-operatório imediato, um grupo que a gente era o controle, um grupo fazia fisioterapia, cinesioterapia respiratória, e um grupo a gente fez cinesioterapia respiratória com eletroestimulação transdiafragmática. Então a gente Que pegava, legal. né? A gente tentava fazer a fisioterapia fazendo eletroestimulação transdiafragmática, né? E assim, aí também é uma abordagem, acho que não vejo muito sendo feito hoje, não sei como é que está isso, né? Mas é um jeito de você também, talvez, conseguir trabalhar um pouco melhor na sarcopenia do paciente, conseguir, talvez, restabelecer um pouco mais esses Sim. volumes e capacidades respiratórias também. E, Tati, agora, bom, a gente falou pré, pós-operatório imediato, agora vamos indo um pouquinho mais para frente, vamos pro... Oi, cortou. Deixa eu ver, volta, Tati, volta. Tá cortando para mim, eu não tô te vendo, eu tô te vendo cortado, mas eu não tô te escutando. Vamos esperar. Oi. Você tá me vendo? Tá. E tá, para mim tá cortando aí. Não tô te entendendo. Tô? Voltou? Voltou. Ah, Ah, voltou. agora tô te vendo, agora melhorou. É, eu pus na minha internet, que aqui de casa tá horrível. Então, essa quer falar um pouco do pós-operatório tardio, né? É isso? Isso. Então, o que que a gente vai pensar? Falamos do pré, falamos do pós imediato e vamos pro pós mais um pouco O mais para frente. pós-imediato vai até a alta, né? Até 30 dias, né? Que esse paciente no pós-operatório ainda pode ter complicação. Então, o pós-imediato não é somente após a alta hospitalar, né? Depois até a literatura considera que até 30 dias depois da cirurgia, esse paciente não pode
ter uma internação para alguma complicação. Então, pensando depois desses 30 dias, vai ser no regime ambulatorial, certo? Então, a gente tem que pensar como que vai estar esse paciente, se ele vai estar traqueostomizado, se ele vai estar cialorreico, né? Então, por isso é muito importante a atuação da fono, né? Porque acho que a gente acabou não falando, mas é muito claro que todo esse tumor de parte de cabeça e pescoço, também vai alterar a deglutição, né? Então, às vezes, esse paciente vai estar com muita saliva, né? Com cialorreico, que a gente fala. Então, muito importante a atuação da fono também para ele ter uma coordenação dessa deglutição, né? E ver também se não está broncoaspirando. Então, a gente vai ter que pensar se ele está com atráqueo metálico ou com atráqueo de plástico, para a gente poder fazer o nosso atendimento, né? E a gente sempre tem que pensar em expansibilidade nesse paciente e força. Como? Né? Então, a gente vai ter que primeiro avaliar. Em muitos serviços, essa decanulação é feita junto com a fono, né? Muitas vezes é a fono junto com a físio que vai avaliar tosse, vai avaliar higiene bronca, se essa tosse é eficaz, para poder retirar essa cânula, né? Para poder primeiro ocluir, né? Se for metálico ou a plástica, ocluir, né? E poder decanular esse paciente, desde que ele tenha todos aqueles parâmetros, né, necessários e seguros para poder decanular. Então, pensando em pós-operatório, a gente vai pensar em questão de fadiga, né? Esse paciente pode ter muita fadiga, muita dispneia no período pós-operatório. Então, a gente tem que pensar a longo prazo aí para esse paciente retornar às atividades normais dele. Então, pensar em higiene bronca, pensar em controle de fadiga, pensar em força. Então, esse paciente ele tem que ter uma tosse forte, efetiva, capaz de, né, fazer uma higiene bronca desse pulmão desse paciente. Então, a gente tem que pensar em tudo isso no pós-operatório tardio, né? Fora as questões, né? A gente está falando da parte respiratória. Aí vem edema, aí vem junto também questão de lesões nervosas, né? Nervo acessório, tudo isso. Então é tudo junto. A questão respiratória e motora, elas atuam em conjunto. Não tem como separar difícil separar uma da outra durante o atendimento, né? Eu acho que cabeça e pescoço é a subespecialidade da oncologia que a gente vê mais a relação de alteração nervosa, linfática, motora e respiratória de um modo geral. Porque você falou, você pega um paciente de esvaziamento, né? Se a gente começar a pontuar um pouco de esvaziamento cervical. Para quem talvez aqui esteja escutando a gente, não saiba, né? Esvaziamento cervical é a abordagem linfonodal do pescoço, né? Então, a gente tem vias de drenagem, a gente tem toda a região cervical, ela é dividida, hoje a nova nomenclatura diz que a gente tem 7 níveis, né? São 7... Isso. São 7 níveis, e aí, dependendo da topografia do tumor, o cirurgião vai tirar um ou outro nível. E aí a gente sabe que, dependendo do nível que é esvaziado, são níveis mais laterais, mais anteriores. A gente pode ter abordagem ou lesão, né? Por exemplo, de nervos, um dos nervos, né? O nervo espinhal acessório que passa aqui, e que a gente sabe que ele é responsável pela inervação do trapézio. A gente pode ter lesão do nervo recorrente, do laringeu, a gente pode ter alterações, isso é mais impactante para fono, mas a gente pode ter lesão desses nervos também, a gente pode ter alteração de musculatura fonatória, deglutição, e a gente vai ter, como a gente comentou, né, dependendo do nível e da radicalidade desse esvaziamento, a gente pode ter abordagem de jugular e de carótida, e quando a gente tem a retirada desses vasos, a gente vai ter uma alteração muito importante da drenagem e da mecânica linfovenosa, arteriovenosa dessa região. Então, esse paciente às vezes faz um edema extremamente importante. Extremamente. Se tiver retalho, até esqueci de falar, mas se o retalho for Perfeito. né? Muitos desses pacientes, o defeito cirúrgico é tão grande que vai ter que rodar retalho. Né? E roda retalho, pode rodar retalho do peitoral para cima, pode rodar retalho do trapézio. Aí a gente vai ter pacientes com todas essas alterações e mais uma cirurgia de reconstrução. E essas cirurgias de reconstrução são cirurgias microcirúrgicas, que não são fáceis, são de tempo extremamente demorado. Uma cirurgia de cabeça e pescoço com reconstrução, às vezes é 8, 10 horas de cirurgia. Exatamente. Né? E aí a gente pensou no paciente, igual as pessoas, paciente que está lá quase 10 horas de ventilação mecânica e chega na UTI para você vai tentar fazer o desmame precoce o mais rápido, né? O que mais precocemente possível. Mas aí você pode ter paciente com todas as alterações linfática, nervosa, com alteração muscular.
E esse retalho pode ser retalho de peitoral, né? Que eu acabei esquecendo de falar. Então, a expansibilidade desse torácica desse paciente vai estar diminuída, né? Pelo retalho. Então, é um paciente que, quando a gente recebe ele na UTI, é um paciente, né? Que às vezes até assusta pela quantidade de manipulação que aconteceu com esse paciente. Mas é o que eu sempre falo, né? Inclusive nas minhas aulas, é estabelecer objetivos a curto, médio e longo prazo. Eu sempre penso, assim, que no ambiente hospitalar, de uma certa forma, a gente sempre vai ter que priorizar um pouco mais a parte respiratória, porque isso vai depender da alta do paciente, né? Então, para esse paciente não complicar, esse paciente está ali nos 5 dias, né? Às vezes até 10 dias, que é mais ou menos a média, né? Lá, a média lá do hospital que eu fiz residência era mais ou menos 5 dias eles conseguiam dar alta para esse paciente, né? Então, tem hospital que é muito mais tempo. Então, a gente pensar que nesse período, a prioridade sempre vai ser evitar a complicação, evitar a pneumonia para esse paciente ir para casa e na alta ele começar a fisioterapia ambulatorial. Então, quando esse paciente for para o ambulatório, a gente vai avaliar e ver, né? Priorizar. Muitas vezes vai ter que priorizar essa questão respiratória, muitas vezes o que vai ser priorizado vai ser o edema, muitas vezes o que vai ser priorizado vai ser a dor, né? Então, a gente tem o manuseio desse paciente, acaba sendo diário, né? E esses pacientes, assim, mesmo sendo dentro de cabeça e pescoço, como você comentou, né, no comecinho da live, a topografia tumoral é tão extensa, são tantas estruturas, que a gente pode ter, às vezes, pacientes que têm uma mandibulectomia, uma hemimandibulectomia, que Sim, teve retalho com reconstrução de tíbia, mais retalho, mais... Então, assim, não é passeio no parque, né? Não é aquele. Às vezes a gente é acostumado, né? Porque assim, acho que a grande maioria das pessoas que trabalham em oncologia, acho que o carro-chefe acaba sendo mama. E mama. mama é tranquilo, né? Na verdade, sim, claro que É, pode ter, mas mama é uma cirurgia mais tranquila, a gente consegue, o paciente vai embora no dia seguinte, às vezes o tipo de complicação são totalmente diferentes do cabeça e pescoço. Do cabeça e pescoço é um paciente extremamente, é que assim, é um pouquinho de cada coisa, extremamente complexo, né? e Paciente de você vai cabeça e ficar pescoço muito é muito tempo complexo. também, né? Às E vezes aí é um paciente. parece que a cabeça e pescoço é uma. Você tem que fazer uma outra especialidade dentro da É, oncologia, de é tão verdade. complexo que é a cabeça e pescoço, né? Que envolve muita coisa. E aí, bom, Tati, aí vamos falar um pouquinho. A gente prioriza, né, decanulação, que esse E, paciente, já nesses 5 a 7 dias, às vezes já é possível fazer uma avaliação neurológica para ver se tem alteração nervosa, se não tem. E aí depois esse paciente ele é encaminhado ambulatorialmente. E aí, como é que é o segmento desses pacientes? aí eu faço avaliação ambulatorial, né? Vejo a questão respiratória, vejo secreção, vejo tosse, vejo cânula, vejo se ele está cialorreico, né? Vejo que tipo de secreção está saindo por essa cânula, pode ser até uma secreção salivar, né? Vejo tosse. E a gente vai trabalhando essa parte respiratória. Eu priorizo muito também cinesioterapia, né? Que é até uma questão que é muito levantada pelos fisioterapeutas, essa questão de fisioterapia, de fortalecimento muscular e fisioterapia torácica, né? Muitas vezes, às vezes, os fisioterapeutas questionam, vai fazer fisioterapia motora ou fisioterapia respiratória? O que eu vejo é que no paciente oncológico a gente tem que somar as duas coisas, né? É, porque assim, Tem né, vem a prescrição FR e FM. Não, paciente com cabeça e é, pescoço não tem isso. Não é o físico que então, faz o FR e o físico que passa e faz o FM. É tudo, então, né? no Por isso, assim, ambulatório SUS que eu trabalhava, era um paciente que ficava, às vezes, 1h30 lá. Que ele chegava, né, eu fazia, às vezes, muitos pacientes, às vezes, não tinham nem aparelho de inalação em casa, às vezes chegava lá, eu tinha que fazer inalação com eles, fazer higiene bronca, né, fazer ambu, fazer cinesioterapia. Então, é um paciente que, às vezes, ficava 1h30, 2 horas no ambulatório fazendo fisioterapia, e né? são pacientes, Tati, que tem que estar pronto para seguir com o tratamento, né? Porque às vezes o Sim, tratamento não terminou na cirurgia. Ainda tem outras partes do tratamento que tem que ser continuadas. E às vezes sim, as próximas fases do tratamento também vão ter impacto funcional sim, extremamente importante, né? Então, por exemplo, se a gente fisioterapia. pega um paciente que ainda vai ter que fazer, talvez, sei lá, uma radioterapia, alguma coisa, imagina toda essa estrutura não reabilitada ainda sofrendo a ação Sim, da radiação ionizante por cima, sim. né? E aí Então, é questão de qualidade de vida, né? Então, assim, aquele paciente que está hipersecretivo, desconfortável, não faz a troca certa, não tem expansibilidade. E outra, ele está com uma via nova de respiração, né? Ele tinha um padrão de respirar pelo nariz, agora está respirando pela tráqueo.
Então, tudo isso a gente tem que reeducar o paciente, né? De fazer, de trabalhar força, de trabalhar a expansibilidade e de dar uma qualidade de vida. Então, é conforto, né? Então, a gente vai sempre planejar conforto e evitar futuras complicações. Então, se esse paciente no ambiente hospitalar, ele não teve a pneumonia, ele pode ir para o ambiente ambulatorial e continuar trabalhando para evitar que isso aconteça, né? Então, a gente pensar numa pneumonia tardia, então a gente tem recursos para evitar isso, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso, porque aquele pulmão que ele foi para uma cirurgia, com certeza, depois de uma tráqueo, depois de uma cirurgia prolongada, ele não é o mesmo. Não tem estudos, eu não achei estudos que comparam isso, sabe? Compara a questão de até de função pulmonar. Eu já achei estudos muito em pulmão, mas em cabeça e pescoço ainda não encontrei. Mas a gente pode pensar que com certeza vai ter mais áreas colapsadas e vai ter uma redução de todos os parâmetros espirométricos, né? Então a gente tem que tentar, com todos os recursos que a gente tem, principalmente de cinesioterapia, de fortalecimento muscular, para trabalhar essa musculatura respiratória desse paciente. E a Mirella acabou de fazer um comentário, ele comentou, é o paciente com maior comprometimento funcional de qualidade de vida, e realmente é. Dentro da oncologia, eu acho que o de cabeça e pescoço é um dos mais desafiantes, né? Vamos pensar, pensa no paciente que vai fazer uma laringectomia, por exemplo, aí você falou, é um paciente que vai acordar, ele foi para a cirurgia respirando pelo nariz e falando, ele vai acordar da cirurgia respirando por uma tráquea e não vai falar mais, vai ficar se alimentando por uma sonda por um tempo, e aí a gente vai ter, se tem essas complicações pós-operatórias, né, que você pontuou aí, o tempo de internação aumenta, qualidade de vida piora, a funcionalidade, assim, ó, vai despencando, e eu acho que, assim, não existe... eu acho que no paciente de cabeça e pescoço, todos os pacientes precisam de fisioterapia, mas o de cabeça e pescoço é realmente aquele que precisa no pré, no pós-tardio e acompanhamento a longo prazo. Com certeza. E pensando em todas essas vertentes, né? De alterações motoras, neurológicas e respiratórias. É um conjunto. E eu também acho que é um paciente que tem mais interação na multidisciplinaridade também, porque a gente tem que estar muito junto com a fono, com a nutricionista e quem caminha muito junto, né? Não tem como. Quem faz cabeça e pescoço não consegue atender sozinho. A gente precisa... Não consegue. Às vezes, eu faço mama. Perfeito. Mama, às vezes você consegue. Você Mas consegue cabeça atender pescoço... sozinho, você dá conta. Se você não tiver uma fono junto contigo, não tiver um nutricionista junto contigo, esse paciente não desanda. Assim, não corre tudo certo. A gente precisa... Esse paciente está no trabalho com você 3 vezes por semana, mas tem um retorno, às vezes, com a nutricionista, daqui a 30 dias, mas você já está observando que ele está perdendo peso. Então, você tem que encaminhar esses pacientes, né, para nutricionista. Muitas vezes é o fisioterapeuta que faz esse trabalho, porque ele está ali 2 vezes por semana, uma vez por semana, que for viável para o paciente, né? Porque às vezes eu, por exemplo, minha experiência que a maior foi no SUS, e acaba tendo muito paciente do interior, né? Então, às vezes, a gente está querendo trabalho todo dia. Às vezes, o paciente fica aqui em alguma casa de apoio para fazer a fisioterapia. Então, a gente que está acompanhando isso muito de perto. E a atuação da fono, né, é imprescindível, né? Para essa melhora dessa deglutição, melhora dessa cialorreia, né? Então, é super importante estar todo mundo alinhado e pensando no melhor para o paciente. Perfeito. Tati, o que mais que a gente pode pontuar para a gente finalizando? Daqui a pouco a gente vai chegando naqueles minutos que o Instagram começa a pensar em derrubar a gente, né? Então aí a gente tem que... falar um pouco do recurso que eu usei muito no pré-operatório, o Power Breath, né? Não sei se vocês costumam usar muito aí para fisioterapia pré-operatória. Sempre que eu vou dar as aulas, muitos alunos não conhecem ou desconhecem, mas é um recurso que eu gosto muito, tá? Que é um fortalecimento inspiratório. Como eu te falei, às vezes tem uma discussão dentro da fisioterapia respiratória que fala que não gosta dos incentivadores respiratórios. Aí eu já entro. Na oncologia, a gente tem um curto prazo para melhorar esses pacientes, né? Então, se for pensar lá, igual eu falei antes, no DPOC, que tem 3 meses para fazer fortalecimento lá de quadríceps, de membro superior, para melhorar PI e PE. A gente não tem esse tempo. Eu gosto desses recursos. E você sabe que meu mestrado foi em terapia intensiva. Então, assim, durante muitos anos eu trabalhei em UTI, supervisora
de UTI, dei aula em pós-graduação de UTI durante muitos anos também. Eu adoro, acho recursos extremamente válidos. Também quem me conhece sabe que eu adoro um pezinho lá na eletro. Então, eu não tenho aqui para mostrar. Eletroestimulação. Então, um aparelhinho verde. Adorava fazer. É um aparelhinho verde que o paciente faz a resistência INS, né? Então, tem um resistor que você consegue regular. Eu gosto muito, porque, como eu falei, a gente tem curto prazo para melhorar a função. Então, a gente tem que atuar diretamente na função pulmonar. A gente não tem esse tempo de trabalhar a musculatura periférica para melhorar o pulmão do paciente. Né? Então, a gente trabalha, pode até fazer um fortalecimento, mas para ter o resultado, você já tem que trabalhar direto na função pulmonar, já pensando em ir lá direto na alvéolo, a gente não tem tempo. Não tem tempo hábil, né? Para os protocolos de pré-operatório de câncer de pulmão, todos os protocolos, né, que são validados na literatura englobam fortalecimento de grandes grupos musculares. Só que foi o que a gente comentou. Esses pacientes estão fazendo isso para ganhar capacidade ventilatória para conseguir ir para a cirurgia. Isso. Não é o perfil do paciente com câncer de cabeça e pescoço, né? Hoje, às vezes, o que eu faria essa semana que você tem é o tempo que o tumor vai fazer uma obstrução e o paciente vai para cirurgia de urgência. Então, assim, não dá para esperar, né? Então, eu tenho uma pergunta da Priscila aqui, Tati, falando assim, quais são as orientações para esses pacientes de autocuidado, para esses pacientes quando eles vão de alta? Acho que é importante, como você comentou, muitos pacientes vão embora, não são do serviço, mas são de outras cidades, não conseguem. Então, você acha que é válido dar alguma nota de orientações? Quais são as orientações para esses pacientes? Uma das principais orientações é a questão da nanoterapia, pelo menos com soro fisiológico, tá? Porque, pelo menos assim, eu falo 3 a 4 vezes por dia, que em Goiás é muito seco. Por exemplo, agosto é super seco. Então, eu oriento muito a questão de prevenção de rolha, porque o que a gente pega de rolha, tem até estudo que fala rolha como complicação. Eu, particularmente, acho que aquele paciente que é orientado, ele não vai fazer uma rolha, né? Se ele for orientado a fazer nanoterapia, se ele for orientado a entender que o nariz dele não exerce mais a função de filtro, que ali que tá tudo, que ali vai estar mais ressecado mesmo, só de estar com a traqueostomia, ele tem que fazer o aerosol, né? Então, o aerosol no período pós-operatório, eu acho que isso é a higiene brônquica para esse paciente, né? Então, ele fazer a higienização brônquica, estimular a tosse e fazer nanoterapia. Então, aqui eu oriento eles a comprarem um sorinho e o aparelho e usar mesmo, tá? Usar aerosol em casa, principalmente porque é o tempo seco. E questão, por exemplo, tempo seco envolve ingestão de água, envolve questão de ar-condicionado. Às vezes o paciente fica o tempo todo lá na sala, no ar-condicionado. Aí faz uma rolha. Então, rolha eu não concordo que seja citado em artigo como complicação, porque eu acho que é, às vezes, uma má orientação, né, desses pacientes. É até uma discussão que às vezes a gente pode aprofundar num outro momento. Questão do que é a complicação. Mas a rolha como complicação, eu acho que a rolha é uma coisa que o paciente pode evitar. A pneumonia, muitas vezes não, mas né, a gente trabalha para isso. Mas a rolha é uma questão que a gente tem que preocupar no pós-operatório, porque eu já vi paciente a óbito por conta de rolha. E não ventila? Não ventila, faz uma rolha. Se conseguir chegar no serviço, ele não ventila, ele para. E não é incomum, não é incomum a gente ver isso. É bem comum. Então, e quantas vezes já não pegou? Eu não sei você, mas a gente às vezes chama o físio na emergência, chega, não sei o que, chega lá, quando você ambusa, sai aquela rolha que você fala, pai amado, dá pra fechar uma garrafa de vinho com essa rolha que saiu. Então, pensar mesmo. Acho que é super importante você falar disso, porque às vezes a gente sabe, a fisioterapia é fazer exercício, e naloterapia acho que é realmente extremamente importante, né? É extremamente, assim, porque no pós-op ele vai ter secreção. Ele vai ter uma secreção ali. Então, até ele conseguir melhorar essa saliva, né? Todos os recursos da fono junto, ele vai ter um pouco de secreção. E fora a secreção pulmonar, pela cirurgia, pela traqueostomia. Então, orientar esse paciente a fazer nanoterapia com soro fisiológico, medicação, se for prescrita, dentro do que o médico achar que tem que prescrever, mas oriento com soro fisiológico. Pelo menos de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, depende da umidade, né? E as orientações de limpeza de cânula, né? Limpeza de cânula. Super importante orientar eles, que não é só lavar, que tem que passar. Isso eu falo assim, muitas vezes a enfermagem tem que fazer isso, mas às vezes a gente tem que participar desse processo também de reforçar a importância. Não, acho que cabe a gente também fazer o reforço disso, sim. E questão você pega aquelas cânulas que elas estão quase metade delas estão obstruídas com essa questão.
A gente que já trabalhou no SUS, a gente sabe muito bem que tipo de situações que a gente pega, né? Mas essa questão da neoterapia é super importante, porque o que eu já observei é que às vezes o paciente tem dispneia por ressecamento mesmo, né? Não é questão de força, não é questão de expansibilidade, é questão de ressecamento mesmo, né? E a própria traqueostomia, ela modifica toda a parte respiratória do paciente. Então, só dele ter a traqueostomia, ele vai ter mais sensação de dispneia e mais ressecamento, né? Então, é importante isso e as orientações de limpeza. Aí, no pós-op, a nível ambulatorial ou consultório, avaliar tudo, avaliar as queixas e trabalhar em cima daquilo que o paciente precisa. Perfeito. Tati, tem a Simone está perguntando qual é o nome do aparelho. Acho que ela estava querendo falar do Power Breath. Power Breath. Breath em inglês. Respiração. É B-R-E-A-T-H. H. Vários Você estava níveis. falando, Threshold não existe mais? Assim, O threshold não é regulamentado pela Anvisa. E acaba que a regulamentação de força dele é muito pequena. Eu não gosto dele mais. Hoje, se fosse para eu fazer minha pesquisa de novo, eu faria com o Power Breath. Porque o Power Breath tem até digital, ele é incrível. O atleta usa, é super interessante, sabe? Então, é um recurso muito bacana que dá para usar pré-operatório para esses pacientes. Hoje, o que eu faria diferente na minha pesquisa é que acrescentaria o ambu em máscara para esses pacientes. Acho que é a única coisa que eu mudaria na pesquisa, o resto eu manteria a mesma. Mas no protocolo pré, eu usaria o ambu e no pós também ambu na traqueostomia, que eu acabei usando, mas na hora de descrever, assim, não ficou tão certinho. Mas eu usaria também, delimitaria a questão do ambu no pós. Perfeito, Tati. Tá chegando naquele nosso tempinho que a gente vai se despedindo, vai agradecendo por você ter passado essa hora com a gente para falar de um tema que, na verdade, é bem pouco pontuado dentro da oncologia, né? A gente fala muito, igual como a gente comentou, muito das complicações pós-operatórias mais tardias do paciente de cabeça e pescoço. A gente fala de trismo, a gente fala de síndrome da queda do ombro, a gente fala de alterações dolorosas, mas a gente não fala dessas complicações pós-operatórias imediatas, né? E elas têm que ser muito bem pontuadas. Acabei esquecendo de falar da lesão do nervo frênico, que a gente tem que observar se pode acontecer. E no pós-op tardio, a gente vai pode fazer paresia e plegia de cúpula diafragmática, pode sim. Muitas vezes a gente que vai identificar isso, né? Pra você ver, né? O paciente de cabeça e pescoço é realmente tudo dentro de uma única. Porque cabeça e pescoço você tem que saber um pouquinho de tudo quando atende paciente com cabeça e pescoço. Sim, isso é verdade. É bem complexo mesmo. Mas é bem gostoso de trabalhar, eu gosto bastante. Ai, nós somos apaixonadas nisso, né? Bom, Tati, obrigado por você ter estado aqui com a gente. Obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado por fazer parte do nosso corpo de professores da nossa pós-graduação. Nós ficamos aqui, né? Nós convidamos aos que estão nos assistindo que não fazem parte, têm interesse em fazer pós-graduação de fisioterapia e oncologia. Nós temos turmas em várias cidades pelo país. Agora, no segundo semestre, teve que ter algumas adequações por conta da pandemia, algumas pós que iniciavam no primeiro semestre vão começar agora no segundo. Então, fica aqui o nosso convite para que você conheça o nosso programa de pós-graduação e venha se tornar um fisioterapeuta especializado em fisioterapia e oncologia. Bom, gente, tchau para todos que acompanharam a gente. Foi ótimo. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.